Olá, amigos. Meu nome é Dani Lobo, sou sensitiva, escritora, terapeuta holística especializada em registros acásticos no método lemuriano. E estou aqui para conversar com vocês hoje sobre a grande transformação. A grande transformação é o avanço da transição planetária. Nosso planeta está entrando no momento mais delicado, mais importante da transição planetária. Eu venho falando sobre isso há um tempo, que está chegando, agora chegou. Vocês sabem, quem me acompanha sabe disso. Eu só sei falar daquilo que eu vivencio, que eu sinto, que eu estudo. E eu gosto de vir aqui fazer o vídeo quando eu não marco os meus vídeos assim, tem que fazer um vídeo a cada tanto tempo, tem que postar. Eu não sou assim. Eu gosto de fazer quando meu coração pede, quando eu sinto que é o momento. Eu já fui inspirada e avisada que eu vou passar a fazer vídeos com mais frequência. Eu entendo que isso provavelmente vai começar a acontecer. E hoje eu estou fazendo aqui esse vídeo para comunicar para vocês, para falar para vocês do meu feeling, daquilo que eu estou sentindo, captando e percebendo e sendo informada das frequências superiores que o início da grande transformação começou. No meu livro, Arturianos Ensinamentos de uma Nova Consciência e Conexão Maia, o Chamamento Coletivo, eu falo muito detalhadamente sobre esse momento da transição planetária que a gente está começando agora. E isso não só eu que estou falando, a astrologia fala isso, filosofias, né? A gente encontra isso em muitas dentro da espiritualidade, o próprio espiritismo fala isso, desse momento da entrada da regeneração, que então, quer dizer, tá tudo, é a verdade, é o caminho do planeta, né? E a conversa de hoje é para que a gente possa acompanhar essa mudança do planeta junto com ele. Porque a Terra ganhou um direito de ser um planeta mais elevado, um planeta com menos dor, menos sofrimento, com mais amor. E agora é a hora da grande faxina, então é um momento que a gente tem que ter muita vigilância, que a gente tem que prestar muita atenção, porque as coisas agora vão se intensificar cada vez mais. Então é isso que eu queria conversar aqui com vocês hoje. Coisas que a gente pode fazer, o que esse momento está pedindo do início da grande transformação. Ah, Dani, já é o auge da grande transformação? Não, ainda não é o auge, mas já é o início. Para ser muito sincera com vocês, eu senti nitidamente a mudança vibratória que eu venho recebendo as informações e sentindo. Eu peço desculpas a vocês, eu estou com uma crise alérgica. E eu até fiquei na dúvida se eu ia fazer esse vídeo hoje por causa da minha alergia, que eu poderia tossir durante o vídeo. Mas eu achei melhor, recebi uma intuição assim, faça o vídeo. Mesmo com alergia, faz o vídeo. Faz o vídeo que é importante as pessoas ouvirem isso agora. Então eu peço desculpas a vocês se em algum momento eu parar para tossir, eu beber uma água, porque esse vídeo é importante. Então, a gente está no início da grande transformação e é muito importante que a gente se ajuste às novas frequências do planeta. Porque agora, gente, é a separação do joio e do trigo. Jesus falou que isso ia acontecer em todas as filosofias, todas as religiões, todas as culturas. Eles falaram que a Terra ia passar por esse momento e nós estamos tendo a oportunidade de viver esse momento e, mais do que isso, participar dele ativamente e fazer a diferença para o planeta. Para a nossa cura pessoal, para a nossa autotransformação e também para que a gente possa estender a mão para os nossos irmãos. Porque todos nós que estamos aqui, que estamos acompanhando e sabendo que isso está acontecendo, somos trabalhadores da luz. E não importa em como você é trabalhador da luz, todos nós somos trabalhadores da luz. Então nós estamos atendendo esse chamado. E o chamado é agora, gente. Então eu até fiz uns tópicos, porque eu falei, gente, eu não quero esquecer, eu venho elaborando isso, entendendo, e eu capto as informações da espiritualidade superior, eu recebo as informações, eu leio, eu estudo. Eu costumo dizer que são como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça que vão chegando e a gente está começando a montar essas peças. Porque uma grande pergunta que sempre fica no ar é o que vai acontecer na grande transformação? Ninguém sabe exatamente, mas a verdade é que já está acontecendo. E a coisa mais importante dela, que a gente tem que interiorizar isso e entender,
É que a grande transformação, ela acontece de forma interior. Muita gente me pergunta, o mundo vai acabar, vai ter maremoto, vai ter isso, vai ter aquilo, que tudo vai ser destruído. Gente, esquece isso. Nós não vamos viver uma nova Atlântida. Vocês sabem que o meu primeiro livro, eu começo contando essa história da minha vida na Atlântida, que eu acessei meus registros sacásticos. Eu estou aqui resgatando a minha vida da Atlântida. E a Atlântida teve um final trágico, uma destruição repentina, por motivos que eu explico no meu primeiro livro. Os livros estão todos na descrição desse vídeo para quem quiser ler. Não é como foi lá. Dessa vez é diferente. Mais uma vez o mundo está mudando de ciclo. O planeta está passando por um outro momento. Mas dessa vez é interno. Os maiores desafios não são externos. Uma outra pergunta que eu recebo muitas vezes, muitas pessoas, meus clientes, meus alunos, as pessoas me procuram e perguntam, é sobre essa questão, a internet vai acabar a internet, o tal dos 3 dias de escuridão. Gente, esquece isso. Pode ser que em algum momento aconteça uma pane da internet que vai e volte. Isso eu acho até que seja possível, porque eu acho que é passível de acontecer com qualquer coisa do plano material. Mas esqueçam, porque o mundo não vai andar para trás. O mundo não vai regredir, tá? E, Dani, mas você está tirando isso da onde? Por uma questão lógica, porque a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar. A gente não pode só ouvir as informações e assimilar tudo que vem. Então eu vou compartilhar aqui com vocês as minhas reflexões pessoais, o meu entendimento, tá? O meu entendimento é o seguinte: Deus não quer que a gente regrida, Deus quer que a gente progrida. É a lei do progresso, a gente está aqui para evoluir. E vamos pensar o seguinte: se a pandemia de 2020 foi a preparação para o início da grande transformação, se o que aconteceu conosco em 2020 foi o chamado, falando assim, se preparem porque a Terra vai passar por uma transição vibratória, porque esta mudança é vibratória, é vibracional. E o que aconteceu em 2020 paralelo a toda a pandemia, a dor e a tudo aquilo que a gente já sabe? Todos nós já tínhamos internet, celular, né? Isso já era parte da nossa vida. Mas nós nos tornamos muito mais digitais depois da pandemia do que antes dela, concorda? Eu mesma era uma pessoa que antes da pandemia dificilmente movimentava pagamento de conta por celular ou por computador. Foi uma coisa que eu passei a ter que fazer com a pandemia. Então, todos nós nos voltamos para as lives, para os podcasts, para os vídeos, para os estudos. Quantos estudos eu mesma, antes da pandemia, trabalhava presencial, hoje em dia eu só trabalho online, por videoconferência. Não há necessidade mais de trabalhar presencial. Então, a gente se adequar ao mundo digital faz parte do progresso. Então, vamos pensar junto, gente. Por que Deus a pandemia, com todas as dificuldades e todas as coisas ruins que aconteceram, ela nos impulsionou a refletir, a reavaliar valores e a mudar os nossos hábitos. Concordam comigo? Pode ter alguém que discorde, também está tudo bem. Então, se uma coisa é certa que todos nós passamos, que foi a questão da gente se tornar, a vida ser mais digital e menos material, e menos presencial, digamos assim. Material ela é, mas menos presencial. Por que Deus, o Criador, o campo quântico, o nome que a gente queira dar, que você queira dar, por que o universo nos empurraria numa direção para depois arrancar da gente? Olha, agora que está todo mundo vivendo a vida digital, que todo mundo está fazendo tudo de forma digital, que é o caminho, eu acredito que é o caminho da evolução, do progresso, pelo simples motivo que a população mundial aumentou muito,
A gente tem muito mais pessoas do que tinha antes. E se todo mundo fizesse tudo presencialmente, talvez ficasse inviável a vida, né? E essa globalização, essa vida digital, permite que a gente esteja juntos aqui agora. Permite que você que está em outro país, em outro estado, em outra cidade, que não é a mesma que a minha, que a gente esteja interagindo, que nós estejamos aqui trocando. Então, eu entendo isso como uma coisa positiva. Então, eu não acredito que isso vai acontecer, porque eu acho que iria de encontro a um princípio do progresso. Mas isso não significa que a gente tem que ser escravo disso. Eu acho que a grande transformação, o que a gente deve refletir, é que nós ainda estamos engatinhando nessa vida digital. E a gente precisa aprender a viver ela com equilíbrio. Eu acho que esse é o grande desafio e que a grande transformação está trazendo isso com mais intensidade. Mais intensidade por quê? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa de uma geração que viveu o mundo analógico, porque quando eu era criança, adolescente, era um telefone para a casa toda. Quem regula com a minha idade sabe o que eu estou falando. Eu nasci em 1970. Então, quando eu tinha 10 anos, foi final do ano de 80 e início de 81. Eu sou da época do caderninho de telefone, que toda casa tinha um caderno de telefone desse tamanho, com o telefone de todo mundo ali escrito, que se anotava no papel. Eu sou da época de pôr a carta no correio, né? E por aí vai. Então, a minha geração é uma geração que viveu isso e que viveu o início, a chegada do celular, a chegada do computador, né? Muito antes de WhatsApp, era só e-mail, e já era uma coisa fantástica. Então, eu vim passando por isso. Já tem uma outra geração que já nasceu com o mundo digital, que já nasceu aprendendo a usar tablet, aprendendo a usar computador, aprendendo a usar celular, nunca passou por essas coisas que eu passei. Mas independente de já ter nascido com o mundo digital ou não, a gente precisa aprender a lidar com ele. Por quê? Porque o presencial também é importante, porque a gente tem que ter um momento que a gente tem que se desligar do digital e buscar o nosso momento interior. Então, uma das coisas importantes que eu acho nesse momento do início da grande transformação e que vai fazer toda a diferença para a gente é a gente aprender a equilibrar. Como diz o Senhor Buda. O Senhor Buda diz que o caminho é o caminho do meio. Nem um extremo, nem o outro. Nem você abrir mão do digital e nem você viver digital 24 horas do seu dia. Eu, por exemplo, trabalho a vida digital é fundamental para todos nós. Eu trabalho assim o dia inteiro. Mas quando eu termino de trabalhar, eu saio da vida digital, eu pego um livro, mesmo que seja um livro, eu leio no meu Kindle, que é o dispositivo de leitura, mas eu não entro na internet depois de uma certa hora da noite. Eu guardo um tempo antes de dormir, vou fazer minha meditação, vou aplicar meus cristais, vou ler meus livros, vou estudar, vou meditar. Tem as meditações arturianas, estão aqui disponíveis no meu canal do YouTube para quem quiser fazer. Tem 3 meditações arturianas que eu falo no livro dos arturianos e que está aqui. Então a gente tem que saber o que a gente faz é equilibrar as coisas. E o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão o tempo todo no celular ou na tela do celular ou do computador. Às vezes eu ando de metrô, indo e voltando, eu paro para olhar assim e meu marido às vezes está comigo e ele fala para mim, nós somos os únicos que não estamos com o telefone na mão. Todo mundo está no metrô, às vezes o metrô está cheio, a pessoa está em pé, a pessoa solta onde ela está se segurando para ficar no celular. Uma coisa é você usar o seu tempo de ir e vir do seu trabalho, de repente, que a gente já não tem muito tempo, porque é uma característica do mundo de agora, essa aceleração do tempo, tá? Às vezes, isso eu acho legal. Eu estou indo para o trabalho, eu fico 1 hora para chegar no meu trabalho. O que você pode aproveitar com esse tempo? Põe para ouvir uma palestra, põe uma música de relaxamento, põe um estudo.
assiste um documentário. Mas o que eu vejo acontecer quando eu estou no metrô é as pessoas estão usando o tempo para aquelas distrações que não te levam a lugar nenhum. Isso só desgasta a sua mente e não te traz nenhum benefício. Então a gente tem que aprender. Então a minha sugestão é: pensa bem, reveja, selecione o que você assiste. Aproveite o seu tempo da melhor forma possível. Eu estava até conversando com uma cliente minha hoje que eu estava atendendo, dizendo que quando eu estou na academia, fazendo esteira, que eu estou lá andando, que a gente tem que fazer exercício, e a vida de hoje, a gente, como diz o Phineas, meu mentor Atlante, a vida de hoje, ele diz, você tem que ser multitarefa. A gente tem que ser multitarefa, né? Porque a gente tem que trabalhar, cuidar da família, ganhar dinheiro, pagar as contas, também tem que fazer exercício, tem que procurar ter uma alimentação melhor, tem a nossa espiritualidade, praticar o bem, praticar uma caridade. A vida tem 1 milhão, todo mundo acorda e o dia começa e a gente está lá. Então a gente tem que saber, gente, aproveitar muito bem esse tempo, porque a tendência é que esse tempo acelere. Então tem que ter tempo para tudo. Aproveita que você está na academia, eu adoro fazer isso. Eu estou andando na esteira, eu estou fazendo musculação, eu estou com meu fonezinho de ouvido, eu coloco numa palestra, eu coloco num documentário, num estúdio, num podcast e eu vou, enquanto eu estou me exercitando, eu estou aprendendo alguma coisa que vai me acrescentar. Aí, antes de dormir, eu gosto de meditar, eu gosto de ler. Eu arrumo um tempo antes de dormir, colocar os meus cristais, aplicar o reiki. A gente tem que ir se dividindo e aproveitando todos os momentos do nosso dia. Mas nós precisamos nos educar em relação ao mundo digital. E aí, quando eu chego nessa hora de dormir, eu estou desconectada do mundo digital. Pelo menos umas 2 horas antes de dormir, eu já me desconectei. Terminei de trabalhar, quando eu termino de trabalhar, eu falo, agora a internet só amanhã. Passou o final do dia, terminou o final do dia, por quê? Porque a gente tem que se preparar para dormir. Então, isso é uma coisa importante. Uma outra coisa muito importante, eu anotei aqui minhas colinhas para falar sobre a grande transformação, e também as pessoas me perguntam sobre muito isso, falam, Dani, muitas pessoas estão despertando, os trabalhadores da luz estão despertando para ouvir, fala, eu estou ouvindo um chamado, eu não sei exatamente o que é, mas eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa. Tudo vai chegar para você na hora certa. Mas uma coisa que está escrito no livro da Conexão Maio, Chamamento Coletivo, na mensagem da Confederação Galáctica que eu canalizei, quem quiser ler o livro, que a mensagem está lá na íntegra, eles dizem uma coisa, que a gente já está onde a gente deve estar. Nessa altura do campeonato, eu estou fazendo esse vídeo, é maio de 2025. Nós já estamos onde nós devemos estar. Pode ter alguns ajustes. Eu estou querendo mudar de cidade, eu estou mudando de emprego, eu estou me separando no relacionamento. Tudo bem, você pode estar prestes a isso acontecer, mas o início já foi dado. Então, olha ao seu redor, porque o que você tem que resgatar, o seu trabalho, como eu costumo ter um vídeo meu que eu falei isso, que eu digo que nós, trabalhadores da luz, todos nós, trabalhadores da luz, a gente é como um farol. A gente é um pontinho de luz que vai ajudar aqueles que estão ao nosso redor, que não têm a menor ideia do que está acontecendo. Aí a pessoa fala, mas eu quero ajudar, mas eu vou ajudar como? Já está aí. Olha para a tua família. Olha para o seu vizinho. Olha para, digamos, o local religioso que você frequenta. Olha para as pessoas que estão na rua. Olha para os necessitados. Já está tudo aí, gente. Você não precisa correr. Siga o seu coração, porque o seu coração sempre vai te dizer o melhor caminho. Uma outra coisa que muito importante da gente pensar, e isso, quem disse isso, foi dito através de Edgar Cayce, que canalizou Miguel Arcanjo, que é um grande sensitivo americano. Depois vocês podem buscar aí na internet sobre ele, um dos maiores sensitivos registros acásticos, em que eu tenho muita admiração e respeito pelo trabalho dele, uma pessoa muito boa.
e ele tinha uma forma muito específica de trabalhar, porque ele entrava num transe, ele não lembrava de nada quando ele acordava. E numa dessas vezes, num grupo pessoal dele, que não eram os atendimentos que ele dava, ele chegou a canalizar Miguel Arcanjo. E eles disseram que quando isso aconteceu, nesse grupo, que eu li várias biografias dele, em que fala sobre essa parte. Falou que foi uma coisa tão estrondosa que a voz chegou a tremer as janelas da casa. Mas num desses ensinamentos foi dito o seguinte: para Deus, 1 ou 1 milhão tem o mesmo peso. Então vamos tirar essa coisa da cabeça, porque tem muita gente que é terapeuta holístico, né? Ou que está nessa caminhada do espiritual, da espiritualidade, em que a pessoa quer tanto ajudar, que ela fica preocupada em ajudar números muito grandes de pessoas. Não tem essa preocupação. Isso não é importante para Deus. Porque para Deus, 1 ou 1 milhão tem o mesmo peso. Lembra disso, gente? 1 ou 1 milhão tem o mesmo peso. Às vezes a gente está tão preocupada de sair para o mundo, que a gente quer ajudar o mundo, e a gente não olha que dentro da nossa casa tem alguém que está precisando de ajuda. Né? Porque a gente, não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Começa, olha em volta. Ah, mas eu sinto que eu quero trabalhar, eu sou terapeuta holística, eu quero trabalhar, eu sinto que é meu caminho. Maravilha, mas não se preocupe com a quantidade. Eu costumo sempre dizer isso em relação ao meu trabalho, em relação aos meus livros, aos vídeos que eu faço. Eu penso o seguinte, se um vídeo que eu fizer, se um livro meu que eu escrevi ajudar uma pessoa, eu já cumpri a minha parte. Porque o que eu estou fazendo é de coração, é compartilhando um pouco daquilo que eu recebo, que eu aprendo, que eu tenho oportunidade e que eu compartilho de todo o meu coração. Porque vocês podem ter certeza de uma coisa, tudo que eu falo nesses vídeos, que eu escrevo nos livros, nos meus cursos, no meu trabalho, eu sou muito transparente. Eu falo tudo que eu sinto. Mas eu só posso falar daquilo que eu vivencio, daquilo que eu conheço, daquilo que eu estudo, daquilo que eu me preparei e do que eu vou vivenciando a cada dia. Por isso que quando eu digo que eu faço esses vídeos, eu faço à medida quando eu tenho um insight, quando cai aquela ficha, quando a consciência dá aquele passinho e que eu falo assim, entendi esse pedacinho, essa pecinha do quebra-cabeça, eu venho aqui, faço o vídeo e compartilho. É assim que eu funciono. Mas eu já estou sendo avisada que esses vídeos vão ficar mais frequentes. Mas eu não estou preocupada com o prazo que eu tenho que fazer. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui com vocês, eu faço todos os meus vídeos na maior simplicidade do mundo, gente. Estou fazendo aquilo pelo meu celular. Sentada, eu não tenho edição, eu não sei mexer em nada. Eu estou aqui para passar a mensagem, para compartilhar com vocês um pouco da minha visão, do que eu estou sentindo, do que é a grande transformação, do que eu estou captando e que eu estou compartilhando com vocês. Se ajudou alguém, maravilha, ótimo. Eu fico muito feliz, mas eu não estou preocupada com o número. Porque eu sei que o vídeo, a informação vai chegar para quem ela tiver que chegar. Até mesmo porque eu não sou importante, o que é importante é a mensagem, a informação. Porque todos nós, trabalhadores da luz, nós somos instrumentos do Criador, como todos nós seres vivos somos instrumentos do Criador. O Criador age através das suas criaturas. A nossa personalidade, o eu, a individualidade, ela não é importante. Não é importante a Dani, o João, a Maria, é importante a mensagem. E o universo sempre sabe como fazer com que a mensagem chegue para quem está pronto para ouvir. Então, esse ponto, estamos exatamente onde devemos estar. Se você está no meio de uma mudança, continue com a sua mudança. A gente está vivendo nesse início da grande transformação muitos fechamentos de ciclo, tá? Muitos ciclos estão se fechando para que ciclos novos se abram, porque faz parte, é como se a gente estivesse num tabuleiro de jogo, sabe aqueles jogos de tabuleiro que tem os pininhos? E nós estamos sendo colocados aonde nós devemos estar. Então é possível que você esteja passando por uma transformação assim agora.
na sua vida. Se isso estiver acontecendo, abrace a mudança. Mas para que isso possa ser legal e que o novo ciclo que você está sendo colocado seja positivo, abençoe o ciclo que você está concluindo. Se você está mudando de emprego, você está mudando de trabalho, se você está mudando de casa, se você está mudando de relacionamento, se você está mudando de profissão, o que quer que seja, abençoe o seu ciclo. Abençoe o que está sendo concluído. Porque não tem essa impressão, ah, meu Deus, eu perdi tempo, eu estava naquele trabalho, eu não gostava daquele trabalho, mas eu estava lá. De jeito nenhum, você esteve lá porque lá era importante para você. Porque você teve aprendizados preciosos lá. Abençoa, agradece por tudo que você viveu lá. Agradece por todas as experiências que você teve, boas ou ruins, porque nas experiências ruins a gente também aprende, né? Então, abençoe o ciclo que está sendo. Você está mudando de casa? Você quer muito mudar? Abençoa a casa que te acolheu até agora. Olha, casa, muito obrigada por tudo que você me proporcionou. Eu estou concluindo esse ciclo aqui com você, estou indo para a minha nova casa, mas eu quero dizer que eu sou grata a você por tudo que eu vivi aqui. E depois que você abençoar, que você agradecer pelo seu ciclo que esteja se concluindo, que quer que seja que esteja acontecendo, se desligue dele e abrace o novo. Porque faz parte do início da grande transformação essas mudanças ocorrendo na nossa vida. Às vezes você estava com um problema de saúde, você está passando pela cura, agradeça tudo que você viveu e fale, agora eu vou viver o novo. Vamos sair dessa posição de vitimização que a gente fica. Porque, meus amigos, a gente não passa por nada que a gente não tenha criado em algum momento, seja nessa vida ou, sei lá, 300 mil vidas anteriores. Não importa. Porque é assim que funciona o universo. Todos nós vivemos subordinados às leis cósmicas. E uma dessas leis chama causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Então a gente só pode viver. Se existe um efeito, vamos pensar que existe uma causa. Então vamos entender que o que a gente está vivendo hoje e está todo mundo sendo chacoalhado de alguma forma. Não vamos tapar o sol com a peneira. Eu desconheço alguém que esteja vivendo o início da grande transformação e que de alguma forma não esteja sendo mexido, chacoalhado, revirado, igual na máquina de lavar nesse momento. Por quê? Porque estão sendo as grandes oportunidades que nós estamos tendo de curar, de resgatar, de perdoar, de nos transformar, de nos libertar das energias discordantes que não cabem mais dentro da gente. Dani, o que seria isso? Libertar da raiva, do ódio, do apego, do rancor, do materialismo, da vitimização. Está na hora da gente enxergar que tudo aquilo que a gente está vivendo no momento, por mais difícil que seja, é uma oportunidade preciosa de cura e renovação. Enxerga com outros olhos. Essa oportunidade que está aí é sua para você transformar. Agora, o que você vai fazer com ela e se você vai aproveitar ela para você se curar, se transformar, quitar, resolver, deletar, abençoar e seguir em frente ou ficar agarrado com pena de você mesmo, é sua escolha. Aí vem outra lei cósmica, a lei do livre-arbítrio. É por isso que eu gosto muito do Ho'oponopono. Eu trabalho com Ho'oponopono, dou curso de Ho'oponopono, e o Ho'oponopono diz o seguinte, que é o sistema havaiano de cura psicoespiritual. O Ho'oponopono tem um princípio, eu sempre falo desse princípio porque eu acho ele libertador. Ele diz o seguinte, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Gente, isso é profundo e libertador. Porque você vai dizer assim, ah, mas não é possível. Eu estou só tomando pancada na cabeça e eu sou responsável por isso? É.
Seja algo que você fez agora, ou a causa disso pode estar em outra encarnação no seu registro acástico, pode estar. Não importa. Mas quando eu tenho esta visão, que eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo, significa o quê? Que eu posso mudar. Eu posso mudar. Poxa, eu estou vivendo isso aqui. Isso aqui está acontecendo agora. Existe uma causa. Eu posso não lembrar. A gente não lembra de tudo que a gente já viveu. Até mesmo porque, mesmo que a gente tenha acesso a vidas passadas, eu tenho bastante lembrança das minhas vidas passadas, mas ainda assim eu lembro de uma parte ínfima delas. Por quê? Porque todos nós que estamos encarnados aqui nesse momento do planeta somos almas muito antigas. A maioria de nós, sementes estelares, que começamos a nossa caminhada muito antes da gente vir para a Terra, em outras estrelas. Sabe-se lá quantas estrelas a gente já passou. Então a gente não vai lembrar, mas está tudo dentro da gente. E se a gente está vivendo hoje uma situação, é porque ela é uma oportunidade o quê? De curar, harmonizar, para que a gente possa progredir e seguir em frente. Então, se eu estou vivendo uma situação difícil, começa por aí, diga para você mesma, em vez de você se debater com a situação, porque às vezes, não, eu já passei por isso, é uma sensação horrível. Às vezes a gente sente uma revolta, a gente sente uma irritação. Eu costumo dizer que é uma situação muito desagradável, uma sensação. Eu costumo dizer que eu tento exprimir, quando eu sinto isso, nossa, eu detesto sentir isso. Que é uma sensação de afogamento sem água. É como se você se sente afogando numa situação que você quer sair daquilo e você se vê preso que não tem para onde correr. E a gente só tem essa sensação de afogamento sem água quando a gente não está olhando, a gente não está verticalizando, a gente não está olhando para cima. A gente não está lembrando que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, que para todo efeito existe uma causa. Quando você para pensar nisso, que para todo efeito existe uma causa, e se essa situação está muito difícil, eu vou pedir licença a vocês de eu beber uma água. Desculpa, gente. Como eu disse a vocês, eu não quis deixar de fazer o vídeo hoje. E se eu estou passando por essa sinusite, existe uma causa, que eu até já sei qual é. Então, eu parei de me aborrecer com a sinusite. É uma crise alérgica que vai passar. Então, como eu estava dizendo, com essa coisa do afogamento sem água, quando a gente se debate, a gente se sente vítima. É quando a gente se pergunta assim, Deus, por que você está fazendo isso comigo? Universo, por que você está fazendo isso comigo? Mundo, por que você está fazendo isso comigo? Eu não merecia isso. Vamos sair desse pensamento, gente. Esse pensamento só faz a gente piorar. Só afasta a gente da cura. Vamos pensar diferente. Vamos pensar o seguinte. Se eu estou vivendo isso, esse efeito, existe, eu causei isso de alguma forma, em algum momento, o qual eu não me lembro. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é a aceitação no sentido de, ok, se eu preciso enfrentar isso agora, essa prova, esse teste, vamos enfrentar. Mas vou pedir ajuda. Porque o Criador nunca dá para nós um teste ou uma prova que a gente não tenha condições de passar. Porque a gente só lida com os efeitos das causas quando a gente está pronto para curar, para sublimar, para viver de uma forma diferente. Então busque ajuda e comece essa ajuda com você mesmo. Diga a você mesmo, poxa, então se eu tenho que passar por isso aqui, é preciso haver algum motivo. E a grande pergunta não é nem ficar cavucando o motivo, porque se saber da causa vai te auxiliar a passar pela prova, saber disso vai chegar até você de alguma forma. Se saber da causa não vai fazer efeito nenhum, não se preocupe, porque não é
essencial que você saiba da causa. É essencial que você se faça a seguinte pergunta: o que eu tenho que aprender com isso e o que eu preciso mudar em mim para passar? E todos nós, meus amigos, todos nós, sem exceção, eu me incluo nisso, estamos passando nesse momento por algum tipo de prova e não são provas fáceis, mas são provas importantes e isso é uma bênção. Vocês sabem por quê? Porque esse é o nosso passaporte para a nova terra. Porque para passar por essas provas, sejam elas quais forem, a gente precisa ter humildade, simplicidade, perdão, empatia, sair da gente, buscar ajuda, pedir ajuda, abaixar a cabeça. Porque a coisa que mais nos atrapalha é o nosso orgulho interior. Porque às vezes a gente está sofrendo, passando pela prova, mas a gente está ali, né? Sem ceder. Não cedo, cede. Busca ajuda. A começar a ajuda superior, pede aos universitários. Deus, Pai, Criador de tudo que existe, Jesus, Senhor Buda, Krishna, vamos lá, da forma com que você quiser, da forma que você se conectar ao superior, campo quântico, não importa, busque ajuda. Dani, não estou conseguindo enxergar o que eu tenho que aprender com isso. Pede um sinal, porque o universo nunca deixa de nos atender. Mas a gente sofre mais quando a gente quer enfrentar sem ceder. Quando a gente fala assim, o problema está no outro, não está em mim. Não, o problema está na gente. Porque se a gente está sofrendo, se a gente está passando por essa prova, é porque a gente está resistindo a mudar. O que a gente tem que mudar? Eu costumo dizer que a gente tem que ter uma coragem interior de olhar para dentro de si mesmo e falar assim, isso aqui é uma questão que eu tenho dificuldade. Por exemplo, eu tenho dificuldade, eu sou uma pessoa intolerante. Estou dando um exemplo. É difícil para mim. Eu reconheço isso. É o primeiro passo da cura. É o primeiro passo a passar na prova. Você está reconhecendo, você está identificando onde está o problema. Identificou? Poxa, eu já sei que o meu problema está aqui, eu quero mudar. Então, o que eu preciso fazer para mudar? Poxa, está difícil a beça? Busca ajuda. Busca tratamento espiritual, tratamento holístico, tratamento médico, tratamento psicológico, conversa com um amigo, vai num grupo, faça alguma coisa, leia um livro que vai te ajudar nesse processo. Não queira fazer tudo sozinho. Nessa grande transformação, dificilmente quem pensa que consegue que dá conta de tudo sozinho, vai se machucar. Porque não dá, nós todos precisamos uns dos outros. Vai ter momentos que a gente é aquele que é o instrumento da ajuda e tem momentos que nós somos os ajudados. Então, poxa, então eu vou buscar uma ajuda. Para começar, faz a sua prece, sua oração, sua mentalização, aplica o seu reiki, pede ajuda, depois baixa a cabeça. Aí está a humildade. Uma outra coisa fundamental. Lembra que tem um vídeo aqui no canal que eu falo muito disso, a sublime frequência do amor. Precisamos vibrar amor. O caminho da nova terra é o caminho do amor. A gente só vai passar por essas provas se a gente deixar o amor prevalecer em nós. E o amor já está aí no seu coração. Então é deixar ele crescer. Todos os dias antes de trabalhar, quando eu faço a minha oração, eu faço uma prece, uma oração, me conecto à espiritualidade superior, a todos que eu tenho afinidade, e eu peço para que eu possa ser um bom instrumento, que eu tenha sempre humildade, simplicidade, caridade na minha jornada, naquele dia, porque é um dia de cada vez, a gente tem que viver um dia de cada vez. E no final da minha prece, eu peço a Jesus, que é o Cristo cósmico, o governador do planeta, né? Que está nos auxiliando aqui. Eu peço a ele, mestre, eu peço, por favor, eu peço sempre, eu estou compartilhando com vocês que de repente pode ser útil para vocês. Dissolve a ilusão e me mostra a verdade,
para que eu possa estar sempre fazendo as escolhas certas e passando pela porta estreita. E eu complemento, para que o amor que existe dentro de mim possa se expandir, se expandir, se expandir cada vez mais e consumir toda e qualquer energia discordante. Eu peço isso todos os dias, gente, porque eu tenho consciência. Eu tenho consciência que eu preciso pedir. Eu tenho consciência que eu não dou conta sozinha. Isso tem me feito muito bem, tem me ajudado muito. E naquilo que aí a gente vai e a gente começa a identificar. Porque aí a gente volta para o princípio do Ho'oponopono. Eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo. Portanto, eu crio a minha realidade. Se eu não estou satisfeita com a realidade que eu estou criando agora, significa que só eu posso criar uma realidade diferente. E a gente vai criar uma realidade diferente no momento que a gente mudar nossa mente, os nossos sentimentos e pensamentos e ver com outros olhos. Porque lembra uma coisa, esquece, você não vai mudar os outros. Você só pode mudar você. Por isso que na mensagem da Confederação Galáctica, que está lá no livro Conexão Maia, eu vou até pegar aqui um pedacinho dela, se eu achar aqui, enquanto eu estou falando para vocês, eu vou ler esse trechinho para vocês. Eles dizem com clareza, a gente não tem como mudar os outros, a cura não está na mudança dos outros. A nossa cura está na nossa mudança. E se você está vivendo uma situação e que normalmente a gente bate com a cabeça, a gente se machuca quando a gente quer mudar o outro, porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor e a gente está equivocado. Eu volto e meia cometo esse erro, mas a cada dia eu me conscientizo mais disso. Aqui, vou ler um trechinho da mensagem para vocês. A mensagem é grande, se vocês quiserem ler a mensagem toda, está no livro. Olha só, o trechinho diz assim, o momento agora é importante. As mudanças que tinham que acontecer já estão acontecendo. Cada um de vocês já está sendo direcionado a seus postos de trabalho. Permaneçam neles, fiquem tranquilos e estarão protegidos. Aí ele tem outro trecho que eles dizem aqui o seguinte. Só um minutinho. Aqui, um lembrete importante. Não tentem ajudar quem não está pronto. Isso é invasão de livre-arbítrio. É preciso que se respeite o momento evolutivo de cada um. Concentrem suas energias naqueles que baterem as suas portas. Esses são aqueles que vocês poderão ajudar. Eles são os auto-escolhidos assim como vocês. O que isso significa? Significa que nós não podemos mudar ninguém, nós só podemos mudar a gente. Mas se você está lá, no teu caminho, focando na tua mudança, e você tem um amigo, um vizinho, um filho, um marido, um primo, um colega, um cliente, um aluno, qualquer pessoa na sua vida, que você vê que não está bem, a pessoa te vê bem e fala assim, poxa, ai, olha, eu estou tão desesperada, eu não sei o que eu faço. Ô, meu irmão, minha amiga, olha só, lê esse livro, assiste esse vídeo. Você não quer vir? Olha, eu faço um tratamento espiritual tão bacana, eu frequento uma casa tão legal. Vem comigo, eu vou te levar lá, você vai receber ajuda. Olha, quer que eu te aplique os cristais? Você gostaria de receber um reiki? Você já ouviu falar em florais de bar? Por que você não faz uma terapia? É isso. Mas a gente não vai mudar ninguém à força. Então lembrem disso, que a mudança está na gente. E a melhor forma e a única forma da mais Dani, mas eu convivo, está na minha família. Exatamente. Aceite as pessoas como elas são. Aceite o tempo delas. Ah, mas acontece que ninguém na minha família, ninguém me ouve, ninguém me dá ouvidos, eles estão em outra. Tudo bem, respeita. Muda você. Chico Xavier dizia que a melhor forma que a gente tem de ensinar é com exemplo. Vive você, faz a sua mudança. Se eles precisarem, eles vão te ver e vão chegar, olha, vem cá, o que você está fazendo? Você está tão bem. Poxa, você melhorou tanto. Olha, eu faço isso, eu medito, eu pratico, eu estudo Ho'oponopono, ou eu frequento tal lugar. Olha, esse livro aqui me ajudou muito, eu evito agora ficar tempo demais no eletrônico. E aí você vai compartilhar. E aí é que está aquela ajuda. É assim que o trabalhador da luz vai trabalhar. Você não precisa estar oficialmente dando palestra ou atendendo para você fazer seu trabalho.
Se o seu trabalho tiver a ver com atender como terapeuta, como palestrante ou o que quer que seja, como os amigos da Confederação Galáctica disseram, vai chegar até você. Você não precisa buscar, vai chegar. O que você precisa buscar é a sua melhora, é a sua autotransformação. E um ponto muito importante que eu estou aprendendo a duras penas, mas estou aprendendo, é olhando para a gente e quando a gente escorregar na casca de banana, porque às vezes a gente escorrega, também não é para a gente se criticar e se condenar e se autoflagelar. É para a gente falar assim, ok, escorreguei. Poxa, estou indo tão bem, dei aquela escorregada, estava só paz, sublime frequência do amor, lidando tudo bem, de repente bati boca, tive uma discussão, falei uma besteira. Faz parte, se perdoa, pede desculpas a quem você achou que você se exaltou. Isso eu sempre fiz, sempre pedi desculpas quando isso é uma coisa que eu faço. Olha para dentro de você e pensa assim, o que eu tenho que aprender com isso? Aonde é que eu estou errando? Será que eu estou querendo mudar os outros? Será que eu estou querendo impor a minha verdade ao outro? Não tem, a gente não tem esse direito. Às vezes, sem querer, a gente faz isso. Mas a gente não tem esse direito. Ok, então isso é uma coisa que eu vou vigiar daqui em diante. Que eu vou observar para que eu não faça mais. Ah, mas toda vez que é o mesmo tipo de problema. Então evita. Se você ainda não está pronto para lidar com aquilo daquela forma, dá um tempo, evita. Perdoa. Porque isso passa pelo perdão. Eu vou fazer um vídeo só de perdão. Eu estou prometendo esse vídeo de perdão, mas na hora certa ele vai sair. Eu vou fazer um vídeo só de perdão. Para não me estender demais, que esse vídeo já está longo, eu coloquei aqui, enxergar com os olhos espirituais. A gente tem que enxergar além das aparências. No vídeo da Sublime Frequência do Amor eu falo isso. Às vezes você vai falar com a pessoa pegou, fez uma grosseria para você, e você, pô, mas por que a pessoa falou isso comigo? Não tome para o pessoal. Gente, com consciência, mais consciência, menos consciência, a grande transformação é para todos, está mexendo com a cabeça de todo mundo. A mudança vibratória da Terra está mexendo com a cabeça de todo mundo. Então a gente vai ver muitas pessoas descompensadas, descontroladas. A gente já está vendo, olha o que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque a Terra está passando por uma mudança, os nossos chakras estão sendo afetados. Então, os nossos chakras estão todos sutilizando. Significa o quê? Que aquilo que eu estiver sentindo vai se multiplicar. Então, se eu não estiver me sentindo bem, aquilo vai aumentar. Por isso que a gente precisa agora, 45 do segundo tempo, super urgente, perdoar, resolver essas questões que estão se apresentando, começar a lidar com isso de uma outra forma, parar de querer culpar o mundo. A gente não está vivendo nada que a gente não tenha criado. Ah, mas eu não quero mais viver isso. Não é para ser, não é para falar assim, ah, então, como eu no passado, um dia, eu cometi esse erro, então agora eu vou, entre aspas, pagar e sofrer pro resto da vida? De jeito nenhum. Não é isso, não me entendam mal. Não é isso. Eu tenho que entender, poxa, se eu estou vivendo essa situação hoje, é porque existe uma causa, eu criei isso em algum momento, e como eu posso fazer para passar isso da melhor forma possível? Perdoar, relevar, pedir ajuda superior. Me ajuda, olha, tá difícil, me dá uma luz, como é que eu posso olhar para isso com outra forma, lidar com isso de uma forma melhor? E um remédio vai ser para todo mundo, pelo amor e pelo perdão. Sem perdão, sem amor, não dá para resolver. E aceitar o outro como ele é. Porque na maioria das vezes a gente sofre porque a gente quer que o outro seja do jeito que a gente quer que ele seja. E principalmente que a gente quer que ele nos entenda. Ah, mas não é possível, como é que ele não me entende? Ele não tem condições de te entender, então aceita ele como ele é e aprenda a lidar com ele do jeito que ele é.
Se eu sou de um time de futebol e ele é do outro, e eu quero que ele seja do meu time, não, mas por que você é do meu time? É melhor meu time. Ele não vai entender, vai dar um problema, você vai sofrer. Então, eu sei que ele é daquele time, que ele não gosta do meu time, mas o que é que eu vou fazer? Eu não vou mudá-lo, mas eu posso evitar de falar de futebol. Eu posso respeitá-lo. Que uma coisa que eu gosto de dizer também é que a gente não precisa ser igual para amar. A gente pode amar as diferenças. Eu acredito em reencarnação, o outro não acredita em reencarnação. Ele é obrigado a acreditar em reencarnação porque eu acredito? Ele é obrigado a acreditar em reencarnação porque eu lembro das minhas vidas, ele não lembra das dele, ele tem a obrigação de acreditar no que eu acredito? Não. E eu preciso deixar de amá-lo por isso? Não. Então eu vou amá-lo como ele é. Mas eu vou evitar de conversar sobre isso com ele, porque eu sei que esse é um assunto com o qual ele não faz parte do mundo dele. Tá dando mais ou menos para entender o que eu quero dizer? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui que eu queria dizer. E que... Aí eu coloquei aqui, testes e provas, é que eu estou falando sobre isso, que estamos passando são resultados daquilo que nós criamos no passado. Isso aqui é importante. A consciência é a chave. A chave é a nossa consciência. E para que a gente adquira consciência, que a nossa consciência possa se sutilizar, a gente precisa enxergar com outros olhos. E para isso, gente, é só a gente tendo momentos para a gente voltar para a nossa vida interior. Parte da nova Terra, parte da grande transformação é a nossa consciência multidimensional. É a nossa interação com os planos superiores. Isso cada vez mais fará parte do nosso dia a dia na terceira dimensão. Para que isso possa acontecer, a gente tem que separar um momento do nosso dia para a nossa espiritualidade. Não só você algum lugar que você pratique, que você estude, mas separa um momento do seu dia para você meditar, para você fazer um relaxamento, para aplicar um reiki, para praticar uma yoga, ou simplesmente, como eu costumo falar para os meus clientes, liga uma música de relaxamento, apaga a luz e deita. Desculpa. Fecha os olhos e deita. Fique em silêncio. 10 minutos. Olha, eu vou falar para vocês. Essa alergia. Desculpa, gente. Essa alergia está sendo meu teste. Eu sou uma pessoa alérgica. E eu pensei muito se eu ia fazer um vídeo assim. Eu primeiro tinha pensado, deixa passar a alergia, o ciclo, né? E faz o vídeo depois. Mas depois eu pensei, eu vou fazer com sinusite, com alergia, com tosse. Porque eu pensei, não dá tempo para esperar. Vocês me perdoem pela minha tosse. É o final da crise que dá essa tosse. Eu já passei por isso outras vezes. Mas vocês me desculpem, porque meu vídeo é muito caseiro, muito simples. Então eu nem sei cortar e editar, senão eu tiraria a parte que eu estava tossindo. Mas eu disse a mim mesma, eu senti no meu coração, faz o vídeo com alergia mesmo, se você tossir, tudo bem. Porque é importante as pessoas ouvirem agora. Eu não quis esperar uma semana para fazer o vídeo, para falar com vocês. Pode ser que daqui a uma semana eu vou fazer um vídeo de um assunto diferente. E se você estiver ouvindo isso hoje, pode ser útil para você agora. Então, mais uma vez, eu peço 1000 desculpas por ter tossido, por estar tossindo. Mas é que eu realmente estou postando esse vídeo assim, porque ele é importante. Talvez tenha alguma das coisas que eu estou falando que seja útil para você. Então, para concluir o que a tosse me interrompeu, que não deixa de ser um teste, mas eu estou aqui enfrentando o meu teste da melhor forma possível, né?
Eu podia estar dizendo, poxa, que chato, tô com alergia, então vou pensar só em mim, vou deitar. Podia estar deitada agora, vendo televisão, um sábado à noite que eu tô fazendo esse vídeo. Podia estar deitada, descansando, quietinha, com uma pastilha para a garganta. Mas eu tô aqui fazendo vídeo. Porque é isso que me faz feliz, eu estar aqui podendo passar, compartilhar com vocês coisas que eu considero importantes, que estão sendo úteis para mim e pode ser para vocês. Então, como eu disse, se você não sabe meditar, não quer meditar e tudo, só relaxa. Põe uma musiquinha de relaxamento, desliga a TV, põe o celular no modo avião, deita por 10, 15 minutos, apaga a luz, fecha os olhos, observa a sua respiração, esvazia a mente. Eu chamo isso de entrar em contato com o mundo interior. Está na hora da gente entrar em contato com o nosso mundo interior. Para que a espiritualidade superior possa nos ajudar, a gente tem que se elevar e abrir espaço para ela. Porque um dos maiores testes que a gente está passando no mundo de hoje, e que é fundamental a gente entender isso agora que começou a grande transformação, são as distrações. Porque as distrações ocupam espaço demais. É a brincadeirinha da rede social que você fica assistindo, que é engraçadinho, mas não te acrescenta em nada. Não estou dizendo que é para você não ver uma coisinha que te distrai, só não deixa isso tomar tempo demais. Pega 15 minutinhos do teu dia, antes... Ai, Dani, mas eu cuido da família, eu faço tudo, eu trabalho, eu entendo. Antes de dormir, dá. 15 minutinhos antes de dormir, põe a musiquinha, apaga a luz. Tem um vídeo meu aqui que eu ensino como criar um santuário doméstico, que é como você pode criar um ambiente, o seu oásis da paz em casa, que vai te proporcionar esses momentos. É nesses momentos que a espiritualidade superior aproveita para nos inspirar, para nos dar intuição, para se comunicar, para falar. Então a gente precisa construir isso. E se você estiver passando nesse momento por uma prova difícil, e eu desconheço quem não esteja, desconheço. Eu atendo pessoas todos os dias, gente. Eu não atendo ninguém que esteja. Estou vivendo um momento espetacular da minha vida, não estou passando por nada. Todos nós estamos. Por quê? Porque essas provas que a gente está vivendo fazem parte do avanço da transição planetária, que são as grandes oportunidades que a gente está tendo de olhar para dentro da gente e falar assim, olha, nesse ponto aí da tua prova, onde está te doendo, onde está difícil, onde você precisa curar e se transformar e mudar. A palavra karma, a palavra karma é em sânscrito. A palavra karma significa ação. Não significa prisão. Karma significa ação. Ah, então é uma questão kármica. Então é uma questão que requer que eu tome uma atitude, que eu tenha uma ação. Então as provas que estão se apresentando, o universo já está me mostrando o que eu preciso. Perdoar, respeitar, ter aceitação, resignação, aprender a amar. Algumas eu vou mudar. Tem coisas que eu tenho que me desapegar. Tem coisas que a gente tem que se desapegar, que o ciclo concluiu. Tem outras que eu não tenho como fechar a porta e ir para outro caminho. Então significa que se eu não tenho como fechar a porta e ir para outro caminho, isso inclui todas as situações familiares, né? Porque se a gente nasceu na família é porque é uma ação que leva a essa encarnação, mas eu posso mudar a forma com que eu lido aquela situação e vejo dentro de mim. Para fechar esse vídeo, eu queria contar uma historinha que eu sempre conto, eu já falei em outros vídeos e falo sempre com os meus clientes sobre essa questão, como a forma com que a gente enxerga muda tudo. E que o nosso poder, eu detesto essa palavra poder, mas vamos colocar que o nosso ponto de força está nessa compreensão do princípio do Ho'oponopono, que eu só posso mudar a mim mesmo, que eu não posso mudar os outros. Que a minha percepção é que tem que mudar. Se eu mudo a minha percepção, eu crio uma outra realidade. E essa historinha exemplifica isso de uma forma muito simples.
Essa historinha era o seguinte: dois funcionários de duas empresas grandes, diferentes, eram duas fábricas de sapato. O dono da empresa mandou um funcionário dele e falou assim: eu quero que você viaje para um outro país, mandou lá o país, e quero que você de lá me mande uma mensagem me dizendo se você acha que é um lugar em que a gente tem como abrir uma fábrica de sapato lá. Se a gente acha que vai ter sucesso, né? Se tem público para isso. As duas empresas, cada um mandou o seu funcionário. O primeiro funcionário chegou e os dois foram para a mesma cidade, para o mesmo país. Quando eles chegaram lá e se depararam com o lugar, todo mundo descalço. Todo mundo descalço. Os funcionários, os representantes das fábricas não se conheciam. Então, o primeiro representante imediatamente pegou o celular e mandou uma mensagem para o chefe. E escreveu: chefe, esquece, aqui ninguém usa sapato. O segundo funcionário da outra fábrica de sapatos chegou, viu todo mundo descalço e mandou mensagem para o chefe dele: chefe, venha correndo para cá, aqui ninguém usa sapato. Então, tudo é a nossa percepção. Então, para fechar, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que o Phineas, meu mentor Atlante, me disse há muitos anos atrás e que eu me lembro com muita frequência. Porque, como sempre, tudo que vem dele é de muita sabedoria. Me ajudou naquela época e me ajuda. Em todos os dias eu me lembro disso. Uma vez eu estava passando por uma prova, por um momento muito difícil. E estava sofrendo, e estava sentindo. E ele, telepaticamente, eu recebi uma mensagem dele e ele disse para mim: às vezes, o que parece uma maldição pode ser uma bênção. E aquilo mexeu comigo. E eu entendi que ele estava querendo me mostrar que aquilo pelo qual eu estava sofrendo não era um problema, não era algo ruim, era uma coisa boa. Era uma oportunidade que estava me dando de eu curar uma coisa importante. Então eu compartilho isso com vocês hoje. Então pensa, se a tua prova que você está passando agora, você pode estar com essa impressão de que é ruim, de que é horrível, não é. Ela pode ser uma bênção. Mas bênção em que sentido, Dani? Em sentido que é a sua chance de se libertar de alguma coisa. É a sua chance de se transformar por dentro. Sua chance de perdoar, de jogar fora uma mágoa, um ressentimento, de ser mais humilde, de ser menos orgulhosa, menos vaidosa, menos intolerante, de aprender a ser mais paciente, de aprender, olha, pede ajuda para enxergar aonde está a bênção. E você vai descobrir que tudo que Deus quer de nós é que a gente seja feliz. Porque sofrimento não resgata ninguém. Eu digo sempre isso na sintonização acástica. O resgate, quando você resgata um débito do passado, o resgate só acontece pelo amor e pela alegria. Se não tem amor e alegria, não tem resgate. O sofrimento não é resgate. O sofrimento atrasa o resgate. A dor impulsiona para que você mude, mas o sofrimento atrasa o resgate. Então, olha bem. Vocês viram? Eu tossi várias vezes nesse vídeo. É chato, porque quando a gente começa a tossir, a gente quer parar de tossir, aí que a gente tosse mais. Mas não me impediu de estar aqui concluindo. E eu estou feliz por ter ido até o final. E eu vou postar esse vídeo do jeito que ele está. E se você chegou até aqui, você sabe disso, você teve a paciência de me esperar parar de tossir para que eu pudesse continuar. E eu te agradeço por isso. Então, meus amigos, vamos juntos passar por essa grande transformação, porque é só
a gente está no comecinho do comecinho dela. Mas ela vai se intensificar. Mas a gente vai passar por ela juntos, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos a espiritualidade superior, o Criador de tudo que existe, e aqui nós estamos juntos. E eu estou com vocês e vocês estão comigo. Então vamos seguir junto, que aquilo que eu for acessando, o que a minha consciência for conseguindo perceber, eu vou compartilhando por aqui. Tá bom? Então até a próxima. Eu agradeço muito a vocês. Mais uma vez, me perdoem pela crise de alergia, me perdoem pela tosse, mas o que importa é que a gente está aqui junto e que o recado de hoje foi dado, que a mensagem está aqui. E eu espero do fundo do meu coração que ela seja útil para quem estiver assistindo. Porque se você está assistindo, de tudo que eu falei, alguma coisa pode ser útil para você. Até a próxima. Paz e bem.